Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal. E hoje o vídeo está cheio de história e cheio de curiosidades, porque afinal a gente vai dar uma volta pelo bairro do Ipiranga. A gente vai passar pelo Parque da Independência, Museu do Ipiranga, Monumento à Independência e um monte de outras coisas legais. E olha aí à direita o belíssimo Mercado Municipal de São Paulo. Aqui você vai encontrar frutas de diversos tipos, bacalhau, presunto, mas uma coisa que você não pode deixar de experimentar se você vier passear em São Paulo é o famoso sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau. Eu já fiz um vídeo aí no canal onde eu mostro como chegar no Mercado Municipal e eu coloco até algumas rápidas cenas internas do Mercadão. O Mercado Municipal é também conhecido aqui carinhosamente pelos paulistanos como Mercadão. Então, se você quiser saber mais a respeito, procura o vídeo do Mercado Municipal no canal ou clica aqui no card aí em cima. E agora eu estou dirigindo pela Avenida do Estado. É uma avenida muito grande. Ela começa no centro de São Paulo e ela vai passar perto de importantes bairros, como por exemplo, Cambuci, Ipiranga, Vila Prudente, e vai chegar até, se eu continuar aqui na avenida, vai chegar até em cidades como por exemplo, São Caetano do Sul, Santo André e até mesmo pertinho de Mauá. Nesse dia bonito e ensolarado, a Avenida do Estado aqui está bem tranquila, mas durante a semana o trânsito é bem pesado. Tem muitos automóveis, muitos caminhões passando por aqui. E nesse instante, acabei de passar embaixo do viaduto da Radial Leste. Se você quiser conhecer um pouco mais da Zona Leste de São Paulo, tem já um vídeo no canal. Você pode procurar por Dirigindo até o Tatuapé. E eu queria destacar aí à direita uma construção de uma fábrica que foi preservada. Olha só que torre bonita de tijolinhos. E olha o galpão também, que bonito. Essa é uma boa dica, principalmente se você quer saber quais são os próximos vídeos que entram no canal. Lá no meu Instagram, nos stories, às vezes eu coloco um calendário dos próximos vídeos, eu sempre falo o que eu estou fazendo, o que eu estou editando, aonde eu estou filmando, então é um jeito de você ficar mais próximo a mim, tá? E tem uma coisa legal que às vezes eu faço no Instagram, que são as votações. Importante dizer que esse vídeo aqui, ele foi filmado nesse dia aí, porque ele venceu uma votação no Instagram. Tava concorrendo Vila Mariana versus Ipiranga. E aí o Ipiranga ganhou. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo no Ipiranga. Então, se você tem Instagram, me segue lá. E Facebook eu não tenho. A minha estratégia mesmo é priorizar o YouTube. O Instagram surgiu muito mais como os bastidores do canal Papo no Volante, tá? E aqui à esquerda, eu queria que você reparasse nessa pista elevada que começa aqui de cor amarela. Você sabe o que é isso? Isso foi uma tentativa de fazerem um BRT. BRT vem da sigla em inglês que significa Bus Rapid Transit, ou seja, um ônibus de tráfego rápido. Por isso que ele está numa via elevada fora da Avenida do Estado. Então a ideia aqui é que o BRT ele não enfrente congestionamento, não pare em faróis. As plataformas foram desenhadas para que o embarque seja rápido, então as pessoas têm que pagar antes de entrar no ônibus,
não tem diferença de altura entre a plataforma e o piso do ônibus para evitar aquele sobe e desce de escadas. E esse sistema foi apelidado de fura-fila. Ele foi iniciado pelo prefeito Paulo Maluf e foi o que garantiu a eleição do candidato de Paulo Maluf, que foi o prefeito Celso Pitta. Porém, nem tudo aconteceu conforme planejado, a obra foi abandonada por anos. Uma característica original que foi rapidamente abandonada por questões de custos era que no projeto original os ônibus eram alimentados por cabos suspensos, como se fossem aqueles trólebus. Então eles seriam movidos a energia e seriam ônibus articulados. Mas a obra sendo suspensa, a falta de verba, desvios e aquela coisa toda que a gente sabe, essa característica foi abandonada e hoje por lá circulam ônibus comuns. E quem concluiu o projeto foi o prefeito José Serra. Haviam até questionado a possibilidade de derrubar toda a estrutura que já haviam construído. Mas não, ele adaptou tudo aquilo lá para a circulação de ônibus comuns. Mas vamos agora parar de falar de política e vamos falar um pouco de história. Você já percebeu que a gente está na Avenida Dom Pedro I, então já começam a aparecer aí referências históricas, né? Dom Pedro I, daqui a pouco a gente vai chegar no Parque da Independência, no Museu do Ipiranga, a gente vai atravessar o Rio Ipiranga. Então logo logo a gente começa a falar um pouco da história do Brasil, da proclamação da independência do Brasil. E se você não mora em São Paulo, vai ser interessante, né? Você ver aí aonde há 198 anos atrás houve a proclamação da independência, esse momento que marca a separação de Brasil de Portugal. Vai ser legal em 2022, né? Quando a gente celebrar o bicentenário da proclamação da independência. Será que vai ter alguma festa especial aí no Ipiranga? E quem me acompanha em todos os vídeos no canal ou me segue no Instagram e vê um pouco mais do meu lado pessoal, sabe que eu gosto de correr, né? Então aqui, na Avenida Dom Pedro, uma vez por ano, tem uma corrida de rua muito legal, uma corrida de 10 quilômetros. É a corrida dos bombeiros e passa por todo o Ipiranga aqui. Eu gosto muito dessa corrida porque foi muito marcante para mim que uma vez eu participei de uma competição na academia que eu frequentava e o melhor classificado nessa corrida, naquela ocasião, tinha sido eu, né? Então isso me marcou, tenho muito carinho por uma corrida dessa. Espero que quando a pandemia acabar eu possa correr de novo essa corrida dos bombeiros e tentar baixar o meu tempo de 10 quilômetros. Mas enfim, vamos voltar aí ao que interessa. Agora, de verdade, que a gente está chegando mais, né, para o bairro do Ipiranga, porque até então a gente estava um pouco perto aí do Glicério. Aqui sim já começa o Ipiranga. E tá vendo todo esse verde aí, essas árvores? Aí que é o Parque da Independência. Já dá para ver até uma bandeira do Brasil aí, passou rápido, não sei se você reparou. E o Monumento à Independência é aonde estão os restos mortais de Dom Pedro I. E a gente está passando pela Ricardo Jafé. Já conto um pouco mais dessa avenida mais para frente. Aqui eu dei uma pequena vacilada, porque quando você está vindo pela Avenida Dom Pedro, vindo lá do centro, você precisa ficar na faixa lateral. Só pela faixa lateral que você vai ter acesso aí à subida para chegar na Avenida Nazaré e passar pelo Parque da Independência. Mas tudo bem, aí eu fiz esse retorno, por isso que agora eu estou chegando novamente na Avenida Dom Pedro I. À esquerda aí você já consegue ver então o parque. E agora eu vou colocar a minha câmera lateral, deixa eu ligar a minha GoPro de mão para te mostrar um pouco aí do Monumento à Independência. Então vamos ver aí, ó. É um lugar bem bonito, vale muito a pena você passear aí. Tem muita gente que... Você percebe que a gente está subindo, né? A gente está num aclive. A gente está subindo aqui. Logo, todo o parque aí que tem aí dentro tem uma parte que é de asfalto. O pessoal usa para descer de skate. Então é muito legal esse parque para praticar
skate, patins, andar de bicicleta com a criançada. Vale a pena. Mas então, por que essa região é tão importante? É porque foi aqui que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I gritou às margens do rio Ipiranga, né? Independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Então, a partir desse momento, não exatamente a partir desse dia, né? Porque o processo todo de independência, não pensa que foi só lá uma pessoa em cima de um cavalo gritar, levantar a espada e gritar independência ou morte, e que a coisa estava feita, né? Isso era um processo que já vinha acontecendo há muitos meses e que se estendeu por mais outros meses. Mas o fato é que é uma data simbólica. Tanto é que aqui à esquerda, no Museu do Ipiranga, que infelizmente está fechado para visitação, no Museu do Ipiranga tem um quadro de Pedro Américo que retrata esse momento. Todo mundo bonito, fardado, os soldados, Dom Pedro em cima de um cavalo bem bonito, gritando lá, independência ou morte, né? Isso daí é uma representação de um momento histórico. Isso não aconteceu com todo esse glamour, mas uma pintura não ficaria bonita se desenhassem todo mundo, se pintassem todo mundo sujo em cima de mulas, com os uniformes todos mulambentos, meia dúzia de soldados. Não, né? Tinham que ilustrar de uma maneira que fizessem as pessoas sentirem orgulho daquele momento, né? Em resumo, foi o acontecimento que separou o Brasil de Portugal, e o Brasil se tornou a nação que é hoje. Só um parênteses, aí à esquerda, Museu de Zoologia, um outro lugar que vale a pena conhecer, vale a pena trazer as crianças. Logo na entrada você vai ver um esqueleto de um dinossauro muito grande, e criança, você sabe, né? Adora dinossauros. O pai de Dom Pedro I, Dom João VI, voltou para Portugal, né? Porque o pessoal lá, a burguesia portuguesa, estava reclamando, né? Que, peraí, Dom João, você fica aí no Brasil, né? Começa a dar um monte de benefícios aí para o Brasil, abre os portos, incentiva o comércio, e aqui a gente, em Portugal, está sofrendo invasão da França. Pô, vem cuidar aí do seu país. E aí Dom Pedro, por causa aí da Revolução do Porto, foi obrigado a voltar para Portugal. E aí o regente, o filho dele, né, Pedro de Alcântara, ele ficou no Brasil, e aí o dia do fico é justamente esse acontecimento que ele decide ficar e falar: ok, eu fico aqui, meu pai vai embora, esse país agora é meu. Mais ou menos assim, né? E assim, historiadores e professores de história, me perdoem, mas esse é o jeito que eu conto, né? Se você conta de outra maneira, ok, não sou historiador, quem me acompanha sabe que eu trabalho com marketing, então é o meu jeito de contar a história. E agora a gente vai cruzar com uma das ruas mais famosas do Ipiranga, a Rua Bom Pastor. Eu vou pegar a paralela de baixo, que é a Rua Costa Aguiar, e vou ir até o comecinho lá da Bom Pastor para fazer a Bom Pastor inteira. Eu frequentei muito esse bairro no fim da minha adolescência e no início da fase adulta. E eu posso te dizer uma coisa: como o Ipiranga evoluiu. Não tinha tantos prédios como tem hoje. E aí você pode ver à esquerda, ó, tem mais prédios sendo construídos. Era um bairro assim, cheio de casinhas. Algumas ruas, como a Bom Pastor, eram um pouco mais comerciais. Mas era assim. E olha só, barzinhos na esquina. O pessoal aí não tá muito preocupado com a pandemia, né? Mas enfim, seguimos aí na Rua Costa Aguiar, muitos prédios novos, como eu vinha falando, e principalmente na Rua Bom Pastor, muita coisa mudou lá também. Um outro atrativo do bairro do Ipiranga é o aquário. Aqui tem um aquário sensacional. Se você está imaginando que você vai chegar lá e ver um monte de peixes e répteis apenas, você está muito enganado. O aquário de São Paulo, eu me surpreendi da última vez que eu fui lá. Tem até urso, tem suricato. É um passeio assim que
tranquilamente você fica umas 3 horas lá dentro, tem lanchonete, você se diverte. E eu vou passar no aquário, então eu finalizo o vídeo na Rua do Aquário de São Paulo para você poder ver aonde fica, se você tiver interesse em conhecê-lo. E aí, o que você tem achado do bairro do Ipiranga? Você já conhecia? Era o que você imaginava? Calma, que eu ainda vou mostrar muita coisa. Então, se tiver alguma coisa que te chame a atenção, coloca nos comentários. Mas antes de fazer o comentário, para eu saber de que parte do vídeo você se refere, coloca o tempo do vídeo. Então, por exemplo, se você vai fazer um comentário agora no minuto 15, escreve assim, 15, 2:45, ou seja, 15 minutos e 45 segundos, e aí bota lá o seu comentário. Porque às vezes a gente vê uns comentários e é difícil lembrar o que eu estava falando naquela hora que a pessoa escreveu tal coisa. Assim é legal, porque aí você comenta e a gente consegue saber de que momento e de que cena você está comentando. Entrei na Bom Pastor e você pode reparar que a gente vai passar por alguns prédios novos, bem bonitos. E tem bastante espaço ainda para construírem, né? Se considerarem que eles podem comprar algumas casas, alguns terrenos, dá para... É um bairro que ainda permite a construção de mais prédios, diferente, né, do que a gente já viu aqui no canal, do bairro de Moema, que praticamente só tem prédio em Moema. O Ipiranga é um bom lugar para se morar? Depende, né? Para quem trabalha aqui perto, por exemplo, aqui fica perto do centro da cidade de São Paulo, fica perto do ABC, então fica perto, por exemplo, de uma Anchieta. Vai que você trabalha numa Mercedes-Benz que fica na Anchieta, ou alguma outra indústria que fica no ABC, né? ABC, a gente chama de ABC a região compreendida pelas cidades de Santo André, então o A de André, São Bernardo do Campo, o B, e C de São Caetano. Então o ABC, se você trabalha lá e tem muitas indústrias lá, aqui sem dúvida seria um bairro interessante, caso você não queira morar no ABC. Agora, no meu caso, que trabalho na Vila Olímpia, para mim não vale a pena, fica um pouco longe demais. E uma das coisas que eu levo bastante em consideração, né, é se é um lugar que tem um parque, que tem um contato próximo com a natureza. E aqui, sem dúvida, no Ipiranga tem sim, tem lá o Parque da Independência. E shopping? Existe algum shopping center aqui perto? Até tem, viu? Na Ricardo Jafé, por exemplo, tem o Plaza Sul. Na Avenida do Estado, tem o Central Plaza. São shoppings que você consegue ir lá, pegar um cineminha, mas assim, não são aquela coisa, né? Não é como um shopping Vila Olímpia, um shopping JK. Então, nesse ponto, a região deixa a desejar. Mas não é por isso que a região aqui não tenha boas pizzarias, bons restaurantes e bons barzinhos, hein? Aqui tem sim. E falando agora de educação, esse bairro facilita a vida dos moradores que, por acaso, queiram estudar em boas faculdades que estão aqui próximas, faculdades que estão localizadas no ABC, como, por exemplo, a Universidade Metodista, a FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial, o Instituto Mauá de Tecnologia. Essas 3 universidades ficam fora de São Paulo, mas ficam próximas daqui, porque o Ipiranga ele está localizado bem próximo à Anchieta, ao começo da rodovia Anchieta, que é aquela rodovia que liga São Paulo até o litoral. Falando de litoral,
você já assistiu o vídeo que eu estou dirigindo pela Imigrantes, indo até o litoral de São Paulo? Já está disponível no canal. Procura lá, Descida pela Imigrantes, e eu vou deixar um card aí também. Aqui eu entrei aleatoriamente em uma rua, mas foi bom, porque aí na esquina dá para mostrar para você o Bar do Léo. É um lugar excelente para você tomar um chopinho ou para você comer uma boa feijoada de sábado. Deixa eu voltar agora para a Rua Bom Pastor e eu vou dirigir até o Parque da Independência. A gente já passou por ele de um lado, agora a gente vai passar pelo outro lado. E hoje, dia 9 de novembro de 2020, alguém aí na frente está comemorando alguma coisa bem interessante. Vai ter uma festinha aí dentro dessa limusine, hein? O que você acha que vai acontecer aí dentro? Coloca aí nos comentários para eu saber o que você pensa disso. É muito comum aqui em São Paulo você alugar uma limusine, seja para você dar uma voltinha e se divertir com os amigos antes de uma festa de 15 anos, por exemplo, ou então, de repente, uma despedida de solteiro. Eu mesmo já aluguei uma limusine dessas na empresa onde eu trabalho para levar um grupo de colaboradores daqui de São Paulo até Atibaia, que lá tinha um evento num hotel. Então dentro assim é uma coisa bem interessante, cheia de luz de neon, champanhe. Diferente, né? Bom, aqui a gente está na Rua Xavier de Almeida. E aqui eu estou passando por essa rua porque a minha dica, quando você vier aqui no Museu do Ipiranga, é estacionar nessa rua, um pouco mais lá para frente. Aqui já fica relativamente perto de algumas entradas do museu e são ruas tranquilas. E como o Museu do Ipiranga e o Parque da Independência não tem um estacionamento no interior, você tem que parar nas ruas de fora mesmo, eu gosto bastante de parar por aqui. Mas, assim como vários lugares de São Paulo, venha preparado para deixar uma caixinha para os guardadores. Aquelas pessoas que vão cuidar do seu carro com tanto carinho, mas tanto carinho, que eles vão cuidar como se fossem deles. Tá? Separa aí uns R$10 ou R$20, se você for mais generoso. E um jeito para perceber se o bairro é tranquilo ou não é você reparar se você consegue ver cenas como essas. Pais levando as crianças para passear em carrinhos no meio da rua. Então, não deixa de ser um indicativo, né? Agora, voltando aqui na Bom Pastor, a gente já vai sair dela na próxima quadra. Mas eu queria te mostrar que aí à esquerda é o Sesc Ipiranga. Ou seja, mais uma opção de lazer para quem mora aí no Ipiranga. Agora são 5 horas e 12 minutos e é um dia que está fazendo bastante calor, né? Você pode ver aí que tem muita gente que foi para o parque. Tem muita gente que ainda está no parque. Você vai ver assim que eu entrar nessa rua aí à esquerda. Bom, então para ajudar eu te mostrar como que tá lá dentro, eu vou ligar a segunda GoPro aqui. Para você entender, eu estou passando aqui essa rua, ela divide o Parque da Independência em dois lados. No lado esquerdo é onde você encontra o Museu do Ipiranga e no lado direito é onde você tem aquela descida do parque e é onde você vai ter também o mausoléu, né, o Monumento à Independência. À esquerda, olha na câmera aí de cima, à esquerda tem um belo jardim. Dizem que foi inspirado no Palácio de Versalhes, que tem lá na França. E lá no final, você consegue ver aí o belo
Museu do Ipiranga, que atualmente está fechado para reforma, mas assim que abrir, vale a pena conhecer aqui. Já do lado direito, vamos virar para o lado direito, olha quanta gente. Lá então é a descida, não dá para ver direito, mas lá no final tem o monumento à Independência. E lá também tem uma chama que nunca se apaga. É a pira do altar da pátria. É uma tocha, uma chama, é um fogo que fica aceso 24 horas por dia, todos os dias do ano. Agora eu vou entrar novamente na Avenida Nazaré, porque eu preciso dar uma outra volta, que eu quero pegar a Bom Pastor e descer até lá o Riacho do Ipiranga, para vocês verem realmente aonde estava Dom Pedro, né? Hipoteticamente falando, né? Quando ele proclamou a independência do Brasil. Ele estava às margens, né, do rio Ipiranga. E você sabe aonde nasce o rio Ipiranga? Ele nasce lá na região do Jardim Botânico, do Zoológico, do Zoo Safari. Ah, falando de Zoo Safari, será que você já viu um vídeo que eu coloquei aqui no canal, no qual eu entro de carro dirigindo no meio dos animais? Vale a pena você conferir aí. E aí, à esquerda, mais uma vez, o Museu de Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal Papo no Volante, eu queria te avisar que, se você quiser ficar sabendo de outros vídeos tão legais quanto esse, vídeos narrados, inscreva-se. Olha só como é simples. Clica, habilita todas as notificações e pronto. Deixa eu contar algumas outras curiosidades aqui do bairro do Ipiranga. O Monumento à Independência, que é aquele monumento todo bonito, aonde estão os restos mortais de Dom Pedro I, lá embaixo do Parque da Independência, esse monumento, ele era para ser inaugurado no dia 7 de setembro de 1922. Lembra que a proclamação da independência ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Então esse monumento era um presente para homenagear o centenário da independência. Porém, o monumento não ficou pronto. Ficou pronto só em 1925. E aí dizem que o escultor, ele pediu mais dinheiro para concluir a obra. E ainda por cima, parece que ele aproveitou peças que não foram utilizadas por ele mesmo quando ele fez um monumento ao czar lá na Rússia. Que coisa, hein? E a gente pensa que esses problemas de entrega de obras públicas, como por exemplo a gente falou no começo do vídeo do fura-fila, a gente pensa que isso aí é problema dos políticos modernos? Que nada. Isso daí, você está vendo aí um exemplo, já vem lá de 1922. Não conseguiam lidar com o cronograma de um monumento. Uma outra curiosidade é que Dom Pedro I morreu em Portugal. Ele já havia abdicado do trono do Brasil e deixou como seu sucessor Dom Pedro II. Então, quando esses restos mortais vieram no caixão aqui para o Brasil, eles não couberam no sarcófago. Então tiveram que, além de todo aquele problema de entrega, quando finalmente chegaram os restos, ainda tiveram que fazer um novo sarcófago. Que confusão, hein? Agora estamos passando novamente pelo Sesc Ipiranga, mas, diferente da primeira vez que eu passei aqui, eu não vou entrar à esquerda, mas vou descer até o final da Rua Bom Pastor. Um atrativo que tem aqui no Parque da Independência, mais ou menos aqui na região que a gente está passando, é a Casa do Grito. É uma construção histórica, feita de pau a pique, é uma casinha bem simples, que está inclusive representada no quadro de Pedro Américo. Essa casinha era um ponto de parada, era um lugar onde as pessoas que estavam subindo a serra, então as pessoas que estavam vindo lá de Santos,
paravam aqui, faziam um descanso, lavavam, né, os animais, tomavam banho, aproveitavam a parada para ir no banheiro. Eu estou falando do banheiro porque dizem, né, que Dom Pedro I estava aqui, porque ele parou aqui por causa de uma dor de barriga. Então as pessoas que estavam subindo a serra chegavam aqui no Planalto, paravam aqui, né, e depois seguiam em direção ao centro da cidade. Tem mais uma boa caminhada, sobe um pouquinho e chega lá na Praça da Sé. Finalmente a gente chegou no final da Bom Pastor. Vamos entrar aqui numa ruazinha e chegar perto do Riacho do Ipiranga. Então, depois desse farol, e aí eu vou até deixar essa segunda câmera ligada para a gente poder ver mais em detalhes aí o Monumento à Independência. Você vai conseguir ver uma bandeira do Brasil. Mas nesse exato momento aqui a gente está passando em cima do Riacho do Ipiranga. E ele vai desembocar lá no rio Tamanduateí. Então olha à esquerda aí, o parque. E você vai conseguir ver uma bandeira do Brasil aí, hasteada aí na frente do Monumento à Independência, onde é o mausoléu, ou seja, aonde estão os restos mortais de Dom Pedro I. E não pensa que após esse grito de independência, a separação do Brasil de Portugal foi uma coisa tranquila. Até mesmo dentro do Brasil, havia províncias, né? Hoje são estados, mas havia províncias que não queriam se separar, que eram extremamente leais a Portugal. Províncias como Bahia, Pará, Maranhão e até o Uruguai, que era, na ocasião, uma província do Brasil chamada Cisplatina. Que coisa, né? E agora a gente está na Avenida Ricardo Jafé. Vou fazer o retorno aqui para ir em direção ao Aquário. E a Ricardo Jafé, só queria te contar que essa avenida ficou muito conhecida aqui em São Paulo por ser uma avenida cheia de desmanches. Peças usadas de carros, ferros velhos ficavam aqui nessa avenida. Ainda existem alguns, mas não como na década de 80, né? Que você precisava trocar um farol, trocar um para-choque. A primeira coisa que você pensava era: deixa eu ir lá na Ricardo Jafé ver se eu consigo achar um bom usado. E na Ricardo Jafé tem muitos motéis também. E para você que é um assíduo telespectador aqui do canal, para você que é um inscrito e que gosta de assistir os vídeos até o final, eu tenho uma brincadeira para fazer com você. Em algum momento no final do vídeo, eu vou falar uma frase. E essa frase, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, coloca ela nos comentários. Você pode colocar essa frase nos comentários, a frase que eu vou falar, e escrever o que realmente você achou do vídeo. Você pode complementar o seu comentário, não precisa colocar somente a frase. Se você quiser, também pode colocar somente a frase, ok? Então vamos lá. A frase do vídeo de hoje é: ainda bem que Dom Pedro ficou. Entendeu como que é a brincadeira então? Você pega essa frase e coloca nos comentários. É só um jeito divertido de eu saber quem assistiu boa parte do vídeo. Então agora a única coisa que eu quero mostrar para você é o aquário da cidade de São Paulo, que assim como eu já mencionei no começo do vídeo, é muito mais do que um aquário. A gente está cruzando agora a Rua dos Patriotas, que é aquela rua que corta o Parque da Independência em duas partes. A gente já passou aqui um pouco antes aqui no vídeo. E a diferença é que agora, na Avenida Nazaré,
ao invés de eu pegar essa pista lateral da esquerda, eu vou continuar nessa faixa onde eu estou. E se eu seguir reto, aqui na Avenida Nazaré, eu chego lá no comecinho da Anchieta. Nessa esquina, aí à direita, tem um restaurante que chama Magic Chicken. Galinha mágica. Vende um frango frito aí bem gostoso. Já vim aí uma vez com uns amigos. Bom, a gente está a 2 ruas do Aquário de São Paulo. Em 2 minutos a gente chega lá. Aproveita e curte aí a paisagem e esse sol maravilhoso aí das 5 horas e 24 minutos. E eu já falei em outros vídeos, né? Eu adoro gravar assim nesse horário, final do dia. Olha essa cor dourada que fica aqui no asfalto. Bonito, né? A cidade fica bonita, né? Eu tenho feito, através desses vídeos, a cidade ficar menos cinzenta, né? E aqui, antes de encerrar o vídeo, eu queria deixar um comentário em destaque. Esse comentário veio num dos vídeos que eu postei aqui no YouTube, mas o comentário chegou nessa semana. O comentário de um senhor de 90 anos. O senhor Brasil Eugênio da Rocha Brito. Fico muito feliz que o senhor esteja acompanhando o canal, que o senhor tenha gostado aí de rever o bairro da Aclimação, que foi aonde o senhor morou antes de se mudar para Santos. Fico muito feliz porque isso é um dos objetivos do canal, permitir que pessoas que não estão mais em São Paulo possam rever as suas ruas, os seus bairros e matar um pouco de saudade. Obrigado, fiquei muito feliz pelo comentário e também um pouco emocionado. E agora, na próxima esquina, a gente vai virar à direita e vai chegar finalmente na rua Huet Bacelar. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas é a rua do Aquário, e é isso que importa. Então você pode ver aí que é uma rua tranquila, tem um monte de lugar para você estacionar o carro, e vamos acionar de novo a câmera lateral, para você poder ver em detalhes. Olha a fachada azul espelhada do aquário. Tem estacionamento lá dentro, bem caro, mas se você não se incomodar de colocar o carro na rua, tem bastante vaga. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muita história, muitos fatos. Realmente tive bastante prazer em fazer esse vídeo. Espero que você tenha tido prazer em assistir, principalmente para você que assistiu até aqui. Então, fico por aqui. Se você gostou, compartilhe, deixa um comentário que eu vou ficar super feliz de ler os comentários de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. E agora, eu vou deixar também algumas sugestões de outros vídeos para você assistir e não precisar sair do canal. Aquele abraço.